Prepare aí, aperte o cinto, vamos decolar cada vez mais, tá? Que privilégio, irmãos, que privilégio, tá bom? Você pode se assentar, vamos para um momento da palavra agora. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração e os seus ouvidos a tudo que vai ser dito aqui nessa noite, irmãos. Uma palavra incrível, tá? Vamos já abrir na Bíblia? Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Tá fácil hoje, tá? Abra em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo. Traga a Bíblia para a igreja, manuseie a Bíblia que você usa para estudar, ler diariamente. Se você não trouxe, nós vamos estar projetando aqui, mas eu convido e incomodo você a trazer a sua Bíblia, tá? Hoje eu coloquei lá no grupo nós temos um grupo aqui na igreja, que nós fazemos um plano de leitura da Bíblia em um ano. Então tem um grupo do WhatsApp lá, em que nós vamos ler a Bíblia toda a igreja em um ano. E eu compartilhei a foto da minha Bíblia naquele grupo. Eu compartilhei antes de vir no culto, que hoje, no nosso plano de leitura, hoje era um dia de reflexão, hoje era um dia de tirar o atraso, hoje era um dia de você meditar mais. Quem está em atraso, tirar o atraso da leitura. Então nós estamos lendo a Bíblia em um ano, é um desafio, tá? Diante de tantos afazeres, ler a Bíblia toda em um ano. E eu compartilhei uma foto lá no grupo da minha Bíblia. Olha a minha Bíblia do jeito que é, toda marcada, irmãos, cheia de... Escreva as coisas, marque os versículos, as palavras que me chamam a atenção, faço chaves, é algo incrível. Toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez eu marco, eu posso ler a Bíblia várias vezes, ler aquele versículo várias vezes, alguma coisa me chama a atenção diferente, se já tiver marcado eu faço um risco diferente, coloco a data, é incrível, tá? Seja um alimento vivo para você. Então Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 31, amém? Vamos ler. Diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E o quê? E tudo havia ficado muito bom. Marque isso na sua Bíblia. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Agora eu quero que você vá para o capítulo 3, avança um pouquinho aí, talvez na segunda página do que você está aí, vai para o verso 16, capítulo 3, a partir do verso 16 nós vamos ler. Preste atenção agora à leitura que nós vamos fazer. A partir do verso 16 diz assim: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Verso 17: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Verso 18: ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Até aqui a leitura. Querido Deus, revela a palavra para nós, ó Pai, ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão, a cada situação particular que nós estejamos vivendo, que haja um espírito de revelação para nós aqui da palavra, nos conduza nos teus caminhos e fale conosco de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, da pregação, chama-se desequilíbrio.
Esse é o tema da pregação de hoje. Desequilíbrio. E olha que imagem sugestiva, né? Está parecendo 100% da população mundial, andando na corda bamba, cuidando de uma série de coisas, e não tendo onde se segurar. Desequilíbrio. Praticamente todo mundo vivendo dessa forma. Sabe como surgiu essa mensagem? Uma das coisas que eu mais tenho visto, uma das coisas que eu mais tenho escutado, uma das coisas que eu mais tenho vivido nos últimos tempos, é exatamente essa mensagem, essa imagem, desequilíbrio. Irmãos, uma das coisas que eu mais tenho escutado, visto nos últimos tempos, é: pastor, eu não aguento mais, está muito difícil, a situação está complicadíssima dentro do meu trabalho, eu não aguento, é funcionário que não trabalha correto, que é só passar para trás, não chega no horário. Pastor, eu não aguento em casa, a situação está insuportável, eu não aguento mais o meu marido, está muito difícil. Deus, eu não aguento, eu não quero ir na igreja. Desequilíbrio é uma das coisas que eu mais tenho visto, escutado e vivido. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Antes da palavra chegar a vocês, Deus primeiro trata comigo de uma forma extraordinária, irmãos. Eu simplesmente não pego e falo: o que eu vou pregar nesse domingo? Deus orienta, me dá a palavra a ser pregada, ali eu medito e escrevo algumas coisas. O resto, irmãos, é no momento do culto que Deus orienta e conduz. E uma das coisas que eu tenho vivido também é um desequilíbrio, e vocês vão entender aqui durante a pregação, e você se encaixar nisso. E em nome de Jesus, nós vamos sair daqui nessa noite mais equalizado, mais flat, sabe? Falando sobre som. E o que seria desequilíbrio? Alguém saberia responder? Eu não vou fazer você falar, pode ficar tranquilo. Mas se perguntasse: o que é um desequilíbrio? Estou desequilibrado, o que seria isso? Sabe o que o dicionário diz sobre desequilíbrio? Ele fala assim, ó: desequilíbrio é falta de proporção. Desequilíbrio é falta de harmonia. Desequilíbrio é disparidade. Desequilíbrio é desigualdade. Isso é desequilíbrio. E diante das instabilidades, da desigualdade, da desarmonia da nossa vida cotidiana, o desequilíbrio que todos nós estamos vivendo, irmãos, nós ficamos paralisados diante de todas as situações do dia a dia que nós estamos vivendo, diante desse desequilíbrio que você está vivendo, meu irmão. Você está vivendo dentro da sua casa. Nós ficamos, sabe que jeito? Estáticos, paralisados, com poucas ações, e ficamos reféns, sabe do que? Das emoções. É como se a emoção colocasse um 38 na sua cabeça e falasse: olha, sou eu que domino você, fulano de tal. Aí de repente você acorda virado do avesso, as suas emoções te controlando, colocando uma arma na sua cabeça e conduzindo você no dia a dia. Aí de repente, tem dia que você acorda feliz da vida, as emoções controlando a sua vida, e de repente você entra no seu trabalho, uma maluquice, uma desigualdade, e você estático diante das situações, diante da desigualdade, desarmonia, desequilíbrio. É como um avião. Quando o avião está voando tranquilamente, tudo é uma maravilha, não é? As aeromoças passam, serve água, está tudo bem, tudo certo, dá um biscoitinho. Hoje nem dá biscoitinho mais. E quando passa por uma instabilidade, todo mundo fica paralisado. O que nós vamos fazer? Se o piloto é que comanda, nós estamos apenas sentados, e agora? O que fazer diante do desequilíbrio, irmãos? E sabe o que é incrível? Nessa passagem de Gênesis aí que nós acabamos de ler,
muito conhecida, muito falada, muito vista agora na TV, não é? Gênesis, esse texto base aí de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, mostra a criação das coisas. Deus de uma forma perfeita, harmoniosa, como um maestro, sabe? Eu durante 15 anos, eu toquei numa orquestra sinfônica, e tinha um maestro, e o maestro conduzia a orquestra de uma forma incrível, e com o movimento dele a gente já sabia o que era para fazer, se era para parar, se era para crescer um instrumento, e o que era para fazer. Deus nessa harmonia, como um maestro, conduziu e criou todas as coisas no capítulo 1, capítulo 2, e o que nós lemos, e lá relata que tudo ficou muito bom. Deus se agradou da natureza, das coisas criadas, do homem. Lá inclusive a trindade é representada porque fala, façamos nós, ou seja, no plural, a trindade é representada, o homem à nossa semelhança. Olha que incrível isso. Mas no capítulo 3, talvez o subtítulo aí da sua Bíblia está o relato da queda, e você encontra ali a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, a desarmonia, o desequilíbrio, a falta ali, e o maestro saindo de cena, e o pecado entrando no coração do ser humano. Em Gênesis capítulo 3, irmãos, nós encontramos então este desequilíbrio. Onde ocorre o desequilíbrio então da humanidade, pastor? Gênesis capítulo 3. Inclusive as consequências geradas iniciais por ele. Nós encontramos ali uma série de coisas. Você percebeu na leitura que nós fizemos? Deus fala algo para a serpente, depois ele começa a falar algo para a mulher. Ele diz uma série de coisas, consequências geradas por este desequilíbrio. Você, mulher, multiplicarei o seu sofrimento na gravidez. Tudo indica então que talvez as mulheres não teriam tanto sofrimento. Deus multiplica, e só quem é mulher sabe o que é uma gravidez, parir um filho. E mais, ele fala, mulher, o seu marido, o seu desejo será para o seu marido. Por isso que nós encontramos principalmente na geração de hoje, esse feminismo, querendo dominar o mundo, sabe? Feminismo. E aí o homem, que é para ser o sacerdote do lar, tem sido pisado, e é uma desarmonia, irmãos, um desequilíbrio. E o homem? O homem não só ele sofreu consequência, mas todo o cosmo foi abalado. Você percebeu em Gênesis capítulo 3, no verso 17, que a maldição caiu sobre a terra? Maldita é a terra por sua causa, Adão. Este desequilíbrio que ocorre no mundo é por vocês penetrarem o pecado dentro de vocês. Agora, para você se alimentar, você vai sofrer, cara, suor para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Ervas daninhas vão surgir no meio de vocês, e mais, humanidade, vocês vão voltar para o pó. E aí sabe o que acontece com nós? Nós achamos que esses 70, 80 anos que nós vivemos aqui é tudo uau, e você se esquece da eternidade. E que caixão não tem gaveta. Desequilíbrio. E aí nós começamos a olhar, o desequilíbrio na natureza. Quando, por exemplo, um animal tem mais que o outro, sei lá, tem mais sapo que menos cobra, e mais mosca que menos sapo, é um desequilíbrio. A natureza sofre com um desequilíbrio. Desequilíbrio hormonal. Eu vou falar alguns exemplos de desequilíbrio aqui, irmãos, e vocês vão se encaixando como isso começa a fazer sentido, esse desequilíbrio no nosso dia a dia. As mulheres, os homens, quando nós vamos ficando mais idade, esse desequilíbrio hormonal, falta de hormônio, ausência de hormônio, nós precisamos compensar isso. Por exemplo, eu tenho uma enfermidade que é a ausência de um hormônio. Eu preciso injetá-lo todos os dias na minha
no meu corpo? A ausência de um hormônio. Você sabia que depressão muitas vezes é a descompensação de alguns hormônios? Você precisa equalizar esses hormônios. Desequilíbrio físico. Nós estamos no desequilíbrio físico, muita coisa sofre, não é? Joelho, tornozelo, quando as coisas não estão muito legal, outras partes sofrem. Desequilíbrio emocional, irmãos. Desequilíbrio emocional. Quantas pessoas têm sofrido secretamente por este desequilíbrio? Quantas famílias têm passado por dificuldades pelos desequilíbrios emocionais? Sabe uma das coisas mais vistas nas contratações hoje por gerentes, empresas, é a inteligência emocional sua, a capacidade de você saber lidar com situações adversas, pressão, falta de pressão, e você saber lidar com essas situações, inteligência emocional. E o desequilíbrio espiritual? E o desequilíbrio espiritual, irmãos, é uma realidade da IBC e uma realidade de todas as igrejas. Nós somos suscetíveis a muitas influências e nós esquecemos de nos equalizar com o melhor remédio, com o melhor equalizador, com o melhor maestro, a palavra de Deus. E aí sabe o que acontece conosco? Desequilíbrio emocional. Olha algumas consequências, irmãos. Todos nós que estamos desequilibrados, está acontecendo conosco, e eu gostaria de ver se você está se encaixando em alguma delas. Olha o que o desequilíbrio faz conosco. O desequilíbrio gera dúvidas em nós. Você tem tido muitas dúvidas sobre as coisas da vida, duvidando de tudo. O desequilíbrio traz angústia no nosso coração, sabe, uma tristeza que não consegue expressar de onde vem. O desequilíbrio gera depressão nos seres humanos, uma das piores e maiores doenças que existe, que precisa ser tratada sim, com medicamento, sim. O desequilíbrio gera síndrome do pânico, o desequilíbrio gera desejo suicida. Ontem aqui na vigília nós oramos por uma moça, tendo com desejo suicida, com depressão, irmãos. Desequilíbrio. Falta capacidade de tomar decisões. O desequilíbrio gera baixa autoestima. As pessoas não se amam mais, só vê uma nuvem cinzenta e sombria quando se olha no espelho. O desequilíbrio gera bipolaridade. Sabe, você já teve bipolar? Tá bem, deu meio-dia, tá mal. Cara, bipolar. O desequilíbrio gera fraqueza. O desequilíbrio gera julgamento. Sabe, você está julgando tudo. Tudo é ruim, só você é o bom. Desequilíbrio. Desistência das coisas. Quantas vezes você já entrou na academia e desistiu? Quantas vezes você pensa em servir, sabe, um pouco mais, colocar um pouco mais do seu dom a serviço do Senhor, mas você fala, não, você querendo dar um passo de fé a mais, se envolver mais com as coisas de Deus, mas não, ainda não é o momento, não, desequilíbrio, irmão, desequilíbrio. Sabe uma frase que eu vi? Presta atenção nessa frase. O problema do mundo é que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. Essa é uma frase que eu vi, eu achei muito interessante, porque nós que éramos para ser o sal e a luz desta terra, e por onde nós andarmos, carregarmos o Senhor conosco, nós estamos ficando cada vez mais malucos, transtornados. O que essa frase está querendo dizer? Olha, aqueles que eram para fazer a diferença onde estiverem, irmãos, crentes antigamente, cara, você poderia fazer negócio com crente, era no fio do bigode. Hoje não, uma bagunça, está todo mundo em crise, irmãos, uma igreja do avesso, totalmente
cada vez mais semelhante com o mundo e menos parecida com o Senhor. Aliás, o Evangelho é um reino de ponta cabeça. E aí as pessoas que não querem nada com nada, deixa a vida me levar, tanto faz, tanto fez, sabe? Está na maciota, está tranquilão. Veja só, esse vídeo aqui, dá para pôr, Lucas? Não precisa apagar a luz não, Cida. Veja se não é um pouquinho do ser humano. Veja se você não se enxerga nesse vídeo aí. Bota aí para nós ver. Cara, vê se não somos nós isso aí. Tá perto, tá brigando, tá mordendo marido, tá mordendo filho, mordendo quem trabalha junto. Tá longe, meu amor, e mensaginha, né, na internet, é tudo maravilha, e foto. Tá perto, tá mordendo, tá brigando. Vê se não é um ser humano. Um desequilíbrio, uma desarmonia total, irmãos. Aí deixa eu falar algo para vocês. O desequilíbrio está relatado também nos homens e mulheres da Bíblia. Ou seja, isso está presente no ser humano. Isso está presente. Quero trazer aqui 4 exemplos de homens e mulheres que sofreram com desequilíbrio, para você não se sentir tão pressionado. O primeiro deles é Moisés. Moisés, um homem da maior tranquilidade possível. Lembra-se de Moisés. Israel estava escrava do Egito mais de 400 anos. Deus levanta Moisés, chama ele para libertar mais de 2 milhões de pessoas, passa pelo mar e vai rumo à terra prometida. E aquele povo murmurador, reclamando, adorador de outros deuses, e Moisés é o legislador. Deus dá a ele todas as leis que eram para ser seguidas. Olha só, mas Moisés também sofreu com desequilíbrios. Moisés, por exemplo, era um trabalhador, estava desequilibrado na questão do trabalho, não parava, se dedicando demais à obra, ao Senhor. Olha que incrível isso. Êxodo capítulo 18, verso 13 ao 18 diz assim, acompanhe comigo. No dia seguinte, Moisés ausentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera de pé desde manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinha. Sabe que o Jetro, sogro de Moisés, está falando: Moisés, você vai morrer, cara. E esse povo aí vai morrer também. Você está sobrecarregado, você está desequilibrado, as coisas não estão harmoniosas, há muita coisa sobre você, Moisés. Então vamos fazer o seguinte, depois você lê a continuação. Jetro fala assim, chame líderes, coloque sobre determinadas pessoas, e eles vão julgar as causas, e você só ficará com as coisas cabeludas, as coisas pesadas, Moisés, você julga, porque senão, tu vai morrer, você está desequilibrado. Sabe o que essa passagem nos faz mostrar? Mesmo fazendo a obra, mesmo você estando envolvido com o reino, você pode estar desequilibrado, as coisas podem não estar harmoniosas.
Durante muitas vezes, irmãos, eu vivi isso aqui, e esta igreja, no início agora que nós estamos, muitas vezes eu me vejo nessa passagem aqui: Senhor, levante pessoas, e Deus tem levantado. A Ana agora vem servir, o Lucas veio, e tantas outras pessoas têm vindo para servir, para que outras coisas eu possa cuidar, senão, não vai dar certo, a igreja vai sofrer. Um princípio que, quantos mil anos foi colocado. Acalme-se, você não está equilibrado. Quer ver um outro? Elias foi um profeta extremamente usado por Deus, fez cair fogo do céu, irmãos, coisas incríveis, sabe, conversava com o Senhor, um profeta extremamente usado, mas no tempo dele, os reis adoravam outras coisas, uma terra que estava seguindo por um caminho distante, só que Elias estava desequilibrado na questão emocional. Na cabeça dele, todo mundo perseguia ele, todo mundo quer o mal dele, todo mundo quer persegui-lo. Você tem essa sensação, talvez? Todo mundo está me perseguindo, todo mundo quer meu mal, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, porque o pastor não me visita, ele não liga, não cuida de mim, coitado de mim. Vamos ler, 1 Reis, capítulo 19, verso 10, diz assim: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias aqui estava entrando numa depressão. Essa passagem aqui muitas vezes é pregada sobre este tema. Ele estava em desequilíbrio, irmãos, em desarmonia. Olha como isso é sério. Quantas coisas pode influenciar e causar a nós. Sabe o que Deus fala para Elias? Elias, arreda o pé, levante, vai ungir tal pessoa, unge outro profeta no teu lugar, unge aquele rei lá. E sabe o que mais, Elias? Existe mais 7.000 igual a você, que não se dobraram diante de Baal, e estão de pé e adoram Deus vivo de Israel. Sabe essa síndrome da última bolacha do pacote? Irmãos, pare de ter isso. Nós servimos um Deus cuidadoso, tão zeloso, que nos ama, e o maior amor foi expressado naquela cruz. Então, pare com isso. Busque esse equilíbrio. Busque esse equilíbrio. Vamos ver mais um. Pedro era um cara extremamente rápido, arrojado, com um desequilíbrio muitas vezes da emoção, e ele é impetuoso, tomava atitude antes de pensar, um desequilíbrio. Vamos ver uma passagem bíblica? João capítulo 18, verso 10, diz assim: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Olha só, irmãos, esse momento aqui é o relato quando eles estavam reunidos no jardim, e os romanos, todos os chefes da lei, junto com Judas, vieram pegar Jesus para ser crucificado. Pedro rapidamente pega a espada e corta a orelha do cara, cai a orelha direita daqui. Já pensou a cena? Fica vendo a cena, irmãos, aquela multidão indo pegar Jesus, e Jesus, irmãos, Pedro não tinha conhecido Jesus naquele momento ali, já estava caminhando com o Senhor, e Jesus a todo momento vai lá: o meu reino é um reino de paz, eu não vim trazer guerra, o meu reino é um reino de ponta cabeça, é amor, é mudança de vida, é arrependimento, e os milagres que ele fez. Pedro, na hora, desequilíbrio, se esqueceu, pega a espada e corta a orelha. Sabe, Jesus Pedro, não faz isso, e pega a orelha, cora a orelha do cara de volta. Você tem vivido isso dentro da sua casa? Um desequilíbrio, irmãos. Quando você vai tentar, não sei nem se é tentar, sei lá, conversar com alguém dentro do seu lar, já tira a espada, já estou decepando a orelha, a língua do outro. Como que está sendo o ambiente onde você está? É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Aí você
deve estar se pensando aí, perguntando, né? Mas esses homens não eram homens de Deus? Não eram homens voltados para o reino? Como assim, pastor? Homens de Deus, desequilíbrio? Sim. E a Bíblia não esconde nenhuma falha de ninguém. E assim como eu, assim como vocês, todos nós falhamos. Mas sabe o que é interessante? Todas as vezes que esses homens que foi relatado aqui, e você que está aí sentada, eu que estou aqui falando, todas as vezes que nós olharmos cada vez mais para nós, o meu mundo, eu, como é bom para mim, o que é bom para mim, os prazeres da carne e tal, toda vez que você e eu fazermos isso, a balança vai descompensar, vai acontecer um desequilíbrio. Toda vez que você olhar para você, e mais prazeres da carne para você, a balança descompensa. Ou seja, mude o foco, meu velho. Menos você e mais de Deus. Menos você e mais de Deus. Sabe alguns motivos que causam desequilíbrio em nós, irmãos? Vou trazer alguns aqui, e depois eu vou trazer algumas práticas de como mudar esse desequilíbrio em nós. Alguns motivos é que a gente não se ama. O ser humano não se ama. Outro motivo é que a gente não se conhece. Quem é você? Se eu pudesse fazer uma entrevista, sabe? Como um psicólogo, como um pastor, como um amigo, quem é você? O que você falaria? Sabe uma outra coisa que traz o desequilíbrio a nós? Comparação. A gente sempre fica olhando a grama do vizinho. Rapaz, como a grama do vizinho é verde, cara. Aí a gente sobe assim, o que ele faz, olha o trabalho que ele tem. Cara, olha a esposa, olha que alegria. Eles foram para a praia já esse ano e eu não fui, o que está acontecendo? A gente fica se comparando, aí você olha para a sua vida, fala, cara, não está legal isso aqui não. Desequilíbrio. Sabe uma outra coisa que traz desequilíbrio para nós? Não mergulhar fundo em Jesus. Não mergulhar fundo em Jesus. Irmãos, cada vez mais eu quero mergulhar mais nisso aqui, me apaixonar mais pelo Senhor. Tanto que eu já estudei, já fiz seminário, faculdade de teologia e curso. Cada vez eu sinto que eu sei menos, eu preciso mergulhar mais no Senhor. Mais e mais e mais, irmãos. Não é possível, sabe, nós temos somente sentar aos domingos na igreja, ouvir, e a hora que sair da porta ali, o que nós vai comer? O que é bom? Sabe, não faz sentido isso. Isso não é cristianismo, irmãos. Cristianismo é a palavra entrar na mente, descer no coração, incomodar. Cara, você precisa mudar de vida. Não está legal como você está vivendo. O seu dia a dia não é compatível com o que Cristo quer para você, porque existe uma eternidade te esperando. Não é 70 anos de vida aqui. Tenha isso em mente, irmãos. E uma outra coisa que causa o desequilíbrio, deixa eu falar para vocês, o pecado. Lembra de Gênesis capítulo 3? O pecado entrou na humanidade, trouxe um desequilíbrio gigantesco para o cosmos. E será que nós não estamos cultivando pecado? Tem gente que é especialista em cultivar pecado. Deixa eu ver a minha plantação de pecado, como é que é? Essa aqui está crescendo demais, essa está bonita, deixa eu regar mais esse pecado aqui que ele está mais ruim. Aí vai e entra de cabeça nesse pecado, seja ele qual for. Vamos cultivar o pecado, e a coisa crescendo nas nossas vidas. Desequilíbrio, irmãos. Desequilíbrio. E agora eu quero trazer aqui algumas lições práticas de como encontrar então o equilíbrio. E para isso eu quero usar um texto base para vocês que está em Neemias. Vamos lá? Vamos lá abrir em Neemias. Abra aí
no sumário aí da sua Bíblia, veja Neemias, nome meio estranho aí, abra no capítulo 2, vamos lá? E nós vamos usar esse texto como base para fazer as reflexões de como encontrar equilíbrio. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Vamos lá? Diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Olha essa frase agora: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as ruas, portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Amém. Esse texto aqui, irmãos, vai servir como base para nós, para ver algumas lições práticas agora aqui, como encontrar um equilíbrio. Para vocês entenderem o contexto aqui, preste atenção nessa história aqui. Quem escreveu esse texto foi Neemias, e ele estava vivendo um tempo aqui muito difícil, complicadíssimo, porque a nação de Israel estava exilada na Babilônia, e ela havia retornado para Israel. Depois de 70 anos, a profecia que está em Jeremias 25 se cumpre. Ou seja, olha só como o povo de Israel é um povo sofrido, né, irmãos? Exilado na Babilônia, 70 anos depois, cumpre-se a profecia de Jeremias 25, eles retornam para Israel. O templo de Salomão, lembra, o templo de Salomão foi destruído, os babilônios destruíram, roubaram as coisas que estavam lá, levou ao chão, destruiu Jerusalém. A nação de Israel retorna para Israel, para Jerusalém, com Esdras aqui, antes de Neemias, um livro chama-se Esdras. Eles reconstroem o templo, o segundo templo, eles fazem ali a reconstrução, e Neemias, que estava agora num novo reinado que existia no mundo, não era mais o império babilônico, mas o império persa que dominava o mundo. Neemias ali era copeiro do rei. Ele conversa, se entristece e quer voltar para a sua terra para reconstruir os muros da cidade que havia sido caída ao chão, pegado fogo. O livro de Neemias é incrível, sobre estratégia, visão, coisas incríveis. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, diante desse contexto, é o desequilíbrio que ocorreu com Neemias. Você percebeu no capítulo 1 que ele diz: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Como um funcionário, ele era exemplar, chegava no horário, alegre, fazia as coisas corretas, nunca tinha dado um deslize. A Bíblia fala, parafraseando dessa forma. E de repente o rosto dele, ele se encontra num desequilíbrio, estava triste. E o rei fala: você está triste, meu camarada? E ele relata isso. Houve um desequilíbrio ali para Neemias. E nós vamos usar este início aqui de Neemias para trazer lições práticas. Como encontrar um equilíbrio. Como encontrar um equilíbrio. E aí eu faço essa pergunta:
Como encontrar um equilíbrio? Diante de tudo que eu já falei sobre o desequilíbrio, sofrimento que nós estamos, desigualdades, como encontrar um equilíbrio? Primeira coisa, Neemias capítulo 1, verso 4 diz assim, preste atenção. Neemias 1, 4 diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias, presta atenção, lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Sabe a primeira coisa que eu quero que vocês pensem para encontrar um equilíbrio, irmãos? É o seguinte, para nós encontrarmos um equilíbrio, você precisa de quebrantamento, oração e jejum, meu velho. Que isso? É para mim ficar mais magro no jejum? Não, venha na escola bíblica que nós vamos iniciar no último domingo do mês, você vai entender o que é jejum. Você viu aqui o que está escrito em Neemias capítulo 1, verso 4? Quando aquele desequilíbrio da tristeza, da angústia, da dificuldade de saber que os seus compatriotas estavam sofrendo, ele, o que ele fez? Lamentou, quebrantamento no coração dele, jejuou e orou. Irmãos, não existe outra forma, vocês vão ouvir sempre eu dizer isso, não existe outra forma de você ter mais relacionamento, você precisa querer mais do Senhor, orar mais, ler mais, buscar a intimidade, jejuar, buscar o Senhor, irmãos. Esse desequilíbrio maluco que existe no mundo, você precisa se quebrantar, orar mais e jejuar. É isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos. Quanto tempo você tem passado com o Senhor? Diariamente, pense aí na sua mente. Poxa, juntando os 7 dias da semana, as 24 horas, olha, tudo isso soma, coloca num pacote, acho que dá 5 minutos, pastor. Como você tem passado o seu tempo? Ontem, por exemplo, nós tivemos vigília de oração aqui. Quem estava presente aqui foi incrível, irmãos, maravilhoso, presença do Pai, os louvores que nós cantamos, oramos por diversas coisas, inclusive você que está aqui foi abençoado, que nós oramos inclusive por você, que você faz parte dessa família. Nós passamos das 9 às 11 horas orando, sabe o que é isso? Cantando canções, adorando, apresentando cada coisa na nossa casa. Iniciamos o mês, irmãos, consagrando a Deus. Nós andamos desequilibrados e não buscamos as respostas corretas. Quer ver uma segunda coisa? Neemias 1, versos 6 e 7 diz assim, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Neemias está falando aqui, confesso os meus pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Sabe uma segunda coisa para você pensar, para você encontrar o equilíbrio? É isso aqui, arrependimento e reconhecer o que você fez, o que você é e onde você está. Nós estamos começando a equalizar a mesa de som da sua vida. Opa, sobe um pouquinho mais aqui, desce o grave, ajusta o ganho, tira o delay. Nós estamos equalizando a mesa de som da sua vida. Irmãos, arrependimento e reconhecer o que você está fazendo. Sabe o que é interessante nessa passagem aqui de Neemias? Teoricamente, Neemias tinha pecado. Vamos pensar de cabeça humana. Neemias estava numa outra terra, o povo de Israel estava lá em Israel,
feito um monte de coisa errada, o templo tinha sido destruído, eles estavam reconstruindo, mas Neemias estava tranquilão na vida dele ali, e ele clama ao Senhor e fala: eu reconheço que eu pequei juntamente com os meus irmãos, estamos sendo corruptos, Deus, corruptos, estamos escolhendo outras coisas. Olha que incrível, irmãos, deixa eu falar algo para você. Cristianismo só faz sentido quando ocorre arrependimento. Enquanto você ficar forte aí, sabe, aí vem uma coisa, tá, você dá um de direita, aí vem outra coisa, tá, você vai rejeitando. Enquanto você não for colocado ao pó, com o coração quebrado, o cristianismo não faz sentido para você. O mundo faz, uau, o mundo é 10, hein? O dinheiro faz, cara, que maravilha. A beleza faz, o status faz, mas Cristo não faz sentido para você, porque Ele não entrou nesse coração de pedra que está aí dentro. E para quebrar esse coração é arrependimento, mudança de pensar. Sabe o que é arrependimento? Palavra grega, metanoia. Sabe o que significa metanoia? Eu estou indo na direção aqui, ó. Arrependimento, mudança de rumo. Agora eu prossigo para lá. Isso é arrependimento. E um dia nós precisamos reconhecer isso, irmão. Se você não reconheceu isso, arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Reconheça. Sabe um dos grandes problemas dentro dos lares? Relacionamento entre marido, mulher, filhos. Todos são donos da verdade. Ninguém é capaz de dar um passo para trás e falar: olha, me perdoa. Deixa eu te falar, mesmo você estando certo, dá um passo para trás e falar: me perdoa, me perdoa. Isso é uma coisa que eu exercito constantemente com a minha esposa. Fácil? Jamais. Dói demais, irmãos, porque nós temos um ego dentro de nós, sabe, que quer subir, e ainda mais se você está certo, você quer falar: ah, não te falei que era assim? Mas ninguém quer dar um passo para trás, se arrepender, reconhecer, e vida que segue, para equalizar essa mesa de som da sua vida aí, que está toda zoada. Arrependimento e reconhecimento. E o último ponto está em Neemias capítulo 1, verso 8 e 9, diz assim: lembra-te agora o que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Último ponto para a gente equalizar e encontrar um equilíbrio, irmãos, é o seguinte: nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça de Deus. Só vai encontrar este equilíbrio lembrando, praticando e vivendo com Ele. Nunca se esqueça de Deus. Neemias aqui na balançada, no desequilíbrio que Deus ele se lembrou: opa, existe uma promessa para nós, cara. Esse mundo está maluco, mas existe uma promessa. Está todo mundo doido aí fora, existe uma promessa. Nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça. Irmãos, talvez esses desequilíbrios que todos nós estamos vivendo, uns nos emocionais, outro financeiro, outros físicos, outros espirituais. Talvez você entrou aqui falando: eu não acredito em política mais, eu não quero saber de igreja, pastor é tudo ladrão, eu não vou casar, eu não quero saber, eu não quero ter filhos. Talvez isso seja por algum desequilíbrio que esteja aí no seu coração. Procure a melhor equalização da sua vida. Eu gosto muito de som. Há muito tempo que eu mexo com música. Uma das coisas que a gente faz ali, ó, naquele negocinho que está ali, na mesa de som, para vocês que estão aí, é encontrar a melhor equalização.
tira o grave, coloca um pouquinho de agudo, aumenta o volume, tira daqui, equalizamos. Ficou gostoso de ouvir um som aí agora, porque equalizou. Certa vez, nas gravações que nós fazemos aqui, inclusive quem está assistindo agora aí, eu esqueci de equalizar uma pecinha que está ali embaixo. Vocês que estão aqui estão vendo aquela peça que está ali preta. Ela tem uma equalização correta para fazer a gravação, eu esqueci. O som saiu todo errado, todo torcido. Não deu para subir a gravação. Talvez vocês perceberam há 2 semanas atrás que não teve culto online, por conta dessa pecinha que estava mal regulada. Encontre a melhor equalização para a sua vida. Sabe o que é mais maluco, irmãos? Sabe o que é mais maluco? Está tão desequilibrado assim. Olha quanta loucura. Quem é casado não quer ter filho mais. Não vai ter filho, dá muito trabalho. Não vão ter filho não. Que casar, vamos juntar as escovas aí, está tudo certo. Não, vamos levar a vida assim. Sabe o desequilíbrio maluco? Os homossexuais estão doidos para casar, estão doidos para ter filho, adotar. Olha que doideira de mundo maluco que nós estamos vivendo. Quem era para casar, ter filho, ser um exemplo nessa terra, não quer. E quem está com um exemplo distorcido, está sendo um exemplo para uma sociedade. Olha que maluquice, irmãos, que nós estamos vivendo. Olha o que diz Provérbios, capítulo 3, verso 21. Guarde essa passagem no seu coração. Diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o quê? Vamos de novo. Meu filho, guarde consigo o discernimento, a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Nunca perca o equilíbrio de vista, irmãos. Esse flat, essa equalização perfeita para a sua vida. Quero contar uma história para vocês, nós estamos caminhando para o final. Certa vez um homem estava caminhando na floresta. E de repente ele andando na floresta, uma forte luz veio ao seu encontro. E aquela forte luz foi cegando ele foi ficando curioso, foi de encontro a essa luz. E de repente ele ouve uma voz, a voz de Deus, falando: meu servo, sabe aquela pedra que está próxima à sua cabana? Ele fala: sim, Senhor, eu sei. Aquela pedra gigante, que não mexe, gigantesca, sei. Deus fala para aquele homem: olha, eu quero que você empurre aquela pedra diariamente, faça chuva ou faça sol, empurre aquela pedra. E ele, todo feliz com a missão de Deus, falou: ok, Deus, vou empurrar essa pedra. Ele volta para a cabana dele, a pedra gigantesca, e ele está empurrando, dia e noite, chuva e sol, ele empurrando, dias, meses empurrando aquela pedra. E de repente uma tristeza bate no coração dele, dúvidas à sua mente. Fala: peraí, por que eu estou empurrando essa pedra aqui? Estou empurrando essa pedra, não está acontecendo nada, coisa chata isso aqui. Satanás, percebendo isso, vem tchu no ouvido dele, falou: camarada, por que você está empurrando essa pedra aí? Fala: Deus pediu para me empurrar, mas está muito estranho, está chato, não está acontecendo nada, estou sozinho aqui. Satanás começa a futricar no ouvido dele e fala: olha, acho que Deus se esqueceu de você. Você está empurrando essa pedra aí dia e noite, não aconteceu nada. Sai fora disso, cara. Sai fora disso aí, ficar empurrando. Tem coisas melhores e mais gostosas para você fazer do que ficar empurrando uma pedra. Aí ele começou a ficar em dúvida entre o que o Deus falou e o que ele está sentindo. Aí ele falou: verdade, se nada acontecer nos próximos dias aí, eu vou abandonar e vou fazer de qualquer jeito essa empurrada, essa pedra. Passou-se alguns dias, ele abandonou, virou as costas para aquela pedra que ele estava empurrando há tempos,
E de repente Deus o visita e fala a ele: meu filho, por que você está parado aí? Ele fala: Senhor, eu fiquei em dúvida do meu trabalho ser importante, que nada está acontecendo aqui. Aí Deus vira para ele e fala o seguinte: ó, meu filho, você acha que você não cumpriu a sua missão? Qual era a sua missão? Ele disse: Senhor, empurrar a pedra. Ele disse: pois bem, a sua missão você cumpriu. Cabe a você empurrar a pedra, movê-la, cabe a mim. Agora olhe para os seus braços, olhe para as suas mãos, olhe para as suas pernas, as suas costas, como você ficou forte, músculos cresceram em você, você está fortalecido diante da missão que eu te dei. Ou seja, cabe a você empurrar, movê-la, sou eu que faço. Irmãos, sabe o que acontece conosco? Deus tem dado missões para nós diariamente. Cuide da sua família. Aí sabe o que a gente faz? Tá difícil, Senhor. Essa pedra é muito pesada. Sabe o que Deus fala? Sirva-me com todo o coração, com toda a força que você tem. Aí a gente, sabe o que a gente fala? Ah, Senhor, tá muito chato, não estou recebendo nenhum aplauso, tá muito estranho isso aqui. Sabe o que Deus pede para nós? Equalize, velho, equalize a sua vida, cumpra a missão que Deus te chama para fazer, porque os milagres, o sobrenatural é com Ele somente, é com Ele. Cabe a nós buscar a melhor equalização. Saiba, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo em desarmonia. Lembra-se de capítulo 3 de Gênesis? Desequilibrado. Esteja o mais próximo de Deus, pois um dia este equilíbrio perfeito será restaurado. Este equilíbrio será restaurado. Sabe de que forma? Presta atenção no último verso que eu quero passar para vocês. Apocalipse capítulo 21. Abra aí, por favor. Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 4. Diz assim, ó. Abra aí na sua Bíblia. Aqui é o momento do equilíbrio perfeito que vai acontecer nas nossas vidas. Apocalipse 21, verso 1 ao 4 diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: presta atenção agora, irmãos, na equalização perfeita que vai acontecer um dia. A voz dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que incrível isso, irmãos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa equalização perfeita acontecerá um dia, irmãos. Nós vivemos em um mundo caído em desarmonia. Cabe a nós encontrar esse equilíbrio em Jesus. E um dia essa equalização perfeita, o equilíbrio perfeito acontecerá. E que todos nós possamos viver isso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, feche seus olhos, vamos orar.
Vamos orar. Pai, diante dessa palavra que muitas coisas erradas, estranhas, que nós estamos vivendo, nós queremos encontrar um equilíbrio, ó Pai, em Ti. Restaura os casamentos, as famílias, as empresas, as finanças, o lado espiritual. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, que tem buscado outras coisas, andado em outros caminhos, buscado o equilíbrio e agarrar em outras coisas. Não existe outra forma de viver, se o Senhor não for o centro das nossas vidas, a pedra angular. Guarde cada família que está aqui representada, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Guarde esta igreja, tenha misericórdia de nós, ó Deus. E que um dia nós possamos viver o que está em Apocalipse capítulo 21 e ver isto face a face. Não haverá mais choro, nem dor, nem morte, que tudo se fez novo, o equilíbrio perfeito será restaurado. Guarda-nos, ó Pai, nos Teus caminhos. Vários homens da Bíblia foram mostrados, que passaram por dificuldades, ó Pai, e nós não somos diferentes. A carne fala alta, nós não queremos orar, nós não queremos vir na igreja, nós não queremos ler a Bíblia, mas nos ajude, Deus, nos ajude a superar tudo isso, nos ajude, ó Deus. Sem Ti nada podemos fazer, descansamos em Ti, seja o Rei e o centro nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória seja dada ao Senhor, irmãos, glória seja dada ao Senhor, amém. Nós estamos caminhando para o final. Eu quero finalizar aqui ao pessoal que está assistindo a gravação aqui conosco. Você que assistiu a gravação até agora, obrigado por estar conosco. Que Deus guarde a sua vida, abençoe você de uma forma extraordinária, aonde você estiver, em que momento que você esteja assistindo. Eu convido você a estar conosco aqui em algum momento, nos visitando, conhecendo. Acompanhe as nossas redes sociais, curta, compartilha, se inscreva, veja tudo que nós estamos fazendo. Ao final agora, você vai ficar com os dados bancários aí da igreja, que você possa contribuir de alguma forma e nos ajudar financeiramente. Que essa palavra seja viva, luz e traga mudança na sua vida, em nome de Jesus.